O autoconhecimento é o caminho que a gente pode ter para cada vez mais encontrar, ir ao encontro daquilo que é a nossa integração e ao encontro da nossa verdade interna. Para que a gente possa integrar a nossa sombra, integrar esse lado obscuro da nossa personalidade, a gente vai precisar desse autoconhecimento. Vem comigo que hoje eu vou te ajudar a trazer mais autoconhecimento e como integrar isso tudo no caminho da sombra. Eu sou Dalmo Silveira de Souza e essa é a série A Sombra e os Destinos da Vida. O autoconhecimento é sinônimo de lembrar de si mesmo. Por quê? Quanto mais eu lembro de quem eu realmente sou, daquilo que ficou oculto de mim mesmo, daquilo que eu não quero em algum momento trazer à minha consciência, aquilo que ficou na minha sombra, quanto mais eu posso dar luz para isso, quanto mais eu posso conhecer de mim mesmo, e esse é o grande objetivo do autoconhecimento, é saber como eu sou, como de fato as coisas se dão dentro de mim. Porque vejam, ninguém é estanque, ninguém é algo parado, algo permanente. O autoconhecimento nos lembra de toda essa mudança e transformação que a gente foi fazendo ao longo da nossa jornada. Se a gente for pensar que quando a gente chega a esse mundo, o que a gente pode trazer para esse mundo é um amor infinito, a possibilidade de trazer um sentimento muito maior de bem-querer, de trazer algo positivo para esse mundo. E ao longo da nossa existência, pelas dicotomias, pela separação entre bem e mal, a gente foi esquecendo desse amor, foi esquecendo do quanto a gente pode trazer e ser realmente uma fonte de luz, uma fonte de amor para tudo que está ao nosso redor. Mas para isso eu preciso conhecer as minhas limitações. Eu preciso conhecer isso que está na raiz da minha história, nisso que está dentro do meu ser, que a gente chama de sombra, dessa parte desconhecida, dessa parte que a gente deixou lá dentro. Não é que ela é uma parte só de uma coisa de maldade, de querer mal ao outro. É que dentro dessa parte do nosso ser existe todo esse sentimento de opressão, esse sentimento daquilo que não pôde ser expressado. Afinal de contas, desde que a gente é criancinha, desde que a gente vem ao mundo, o que nos é dito o tempo inteiro? Olha, está errado. Olha, isso não pode. Os nossos pais, os nossos familiares, os nossos professores estão nos educando para como conviver e como estar nesse mundo. Só que eu senti algo ruim. Eu vivi esse sentimento e eu não posso expressar esse sentimento. Ou quando eu expresso ele com muita culpa. Então eu trago ele para dentro de mim, eu oculto esse sentimento dentro de mim e ele fica lá dentro, na minha história. Em um determinado momento ele vem com toda a sua força. Ele vem com uma força destrutiva e ele sai daquele jeito que eu não espero, daquele jeito que realmente machuca alguém ou me machuca. Eu preciso então ter o autoconhecimento de saber que essa parte é minha. Só que na grande maioria das vezes, quando a gente é confrontado com esse sentimento, o que a gente faz? A gente projeta no outro, a gente joga esse sentimento ruim no outro. Foi você que fez isso comigo, foi você que me causou essa coisa ruim. Por quê? É difícil trazer para dentro e olhar que esse sentimento hostil, que essa coisa pesada que a gente sente e vive é nossa. Sim, é minha. Essa parte de ser ruim, essa parte de ser mais maligno muitas vezes, de ser maledicente, de querer o mal do outro, tudo isso passa pela nossa cabeça porque em algum momento a gente sentiu isso quando criança. E foi o quê? Foi dito que a gente não pode expressar, que a gente não vai ganhar o reino dos céus, ganhar o lugar bom, ser uma pessoa que é admirada pelos outros se eu expresso esses sentimentos.
É claro que eles são sentimentos difíceis. Eu não estou defendendo que a gente saia por aí ofendendo as pessoas ou machucando as pessoas. Não, o autoconhecimento é para que eu pare de fazer isso, para que eu consiga perceber que muitas vezes o que eu sinto de negativo em relação ao outro primeiro se construiu dentro de mim. E olha que a gente está vivendo tempos em onde as pessoas, por muito pouco, se ofendem, por muito pouco agridem. Elas não escutam o outro como um verdadeiro ser humano. Como é difícil ouvir o outro como um legítimo outro, como uma pessoa que tem a mesma legitimidade que eu tenho de estar no mundo, de poder pertencer ao mundo, de viver o mundo. Ah, mas ele pensa diferente de mim? Que bom, né? Mas ele age diferente de mim? Que bom! Se a gente consegue chegar a um diálogo, se a gente consegue construir um lugar onde a gente possa, de fato, conversar. Vejam, conversar é juntos ter uma versão. A minha versão, a tua versão, e a gente conversa sobre ela. Eu não estou certo, você não está determinadamente certo. A gente está junto construindo uma versão do que pode ser o mundo. E muitas coisas que eu sinto, você não sente. E o mesmo fenômeno acontece assim. A gente olha o mesmo lugar, admira a mesma coisa. Só que eu sinto de um jeito, você sente do outro. E como que a gente pode ter a riqueza da troca? Ah, não tinha percebido desse jeito. Não tinha visto desse olhar. Olha como o outro vê. Que importante é isso. Contudo, para chegar nesse ponto, eu preciso saber aonde eu coloquei todo esse sentimento oculto, esse sentimento rude, esse sentimento agressivo, esse sentimento destrutivo. No fundo, a sombra está armada, organizada em algo destrutivo, em algo que se arrebenta, e quando vem tudo para fora, vem daquele jeito violento, agressivo, vem de um jeito destrutivo em relação ao outro, e tudo o que era da amorosidade se desaparece, vai embora. Vejam, um exemplo clássico a gente tem lá no nosso Jornadas Mitológicas. Procurem lá o capítulo sobre Hera e a fidelidade, e quanto é difícil a gente manter-se fiel aos nossos próprios princípios, às coisas que realmente nos fazem sentir algo importante e que acreditamos. Como é difícil, porque muitas vezes a sombra, ela vem, essa parte minha que sentiu ciúme, sentiu invejado, sentiu destruição, ela vem dentro de mim. Se eu não consigo trazer legitimidade, o que é ser legítimo? É que isso faz parte de mim, que eu tenho isso e que está tudo certo eu ter esse sentimento, desde que eu o conheça, possa controlar, coloque luz, tire a confusão do lugar, traga novamente isso para um outro caminho e possa conviver com isso dentro de mim. Porque quando eu me deparo com uma pessoa muito destrutiva, uma pessoa que tem toda uma coisa que vai fazendo mal, eu posso escolher não estar nessa relação, não estar próximo a essa relação. O que eu não posso é deixar que o destrutivo do outro chame o meu destrutivo para fora e a gente caia numa guerra. Isso não faz sentido. Faz sentido para quê? Para a gente ter guerra? Para a gente ter destruição coletiva? Não. Porque se eu quero a amorosidade no mundo, se eu escolho trazer para o mundo luz, se eu escolho trazer para o mundo coisas positivas, eu preciso ter um autocontrole de tudo isso que é tão arraigado, que é tão pesado, porque senão eu saio na guerra o tempo inteiro, senão eu vou me destruindo com o outro o tempo inteiro. Vocês conhecem o velho ditado? Quando um não quer, dois não briga. E isso é muito importante. É importante que a gente entenda que essa coisa às vezes belicosa, essa coisa briguenta que a gente vai fazendo, guerreando e sendo destrutivo, vem muito da falta desse conhecimento. Então, conhecer a si mesmo é nada mais do que um encontro com essa minha parte interna, um encontro com aquilo que é mais meu e que ficou de alguma forma represado, trancado. Gostou?
Faz sentido para você? Eu quero ver aqueles comentários aqui. As perguntas, pode ficar à vontade para perguntar, que eu terei o maior prazer em responder. Vejam, aquele like, aquela curtida é importante para o engajamento. A tua inscrição no canal, mais ainda, porque vai fazer com que a gente possa trazer mais pessoas. E aguarde, que daqui a pouco a gente vai ter mais vídeos sobre a sombra e os destinos da vida.